Boa noite a todos. Como sempre, uma satisfação estar aqui com todos vocês para mais uma reflexão. Hoje, como foi falado, a gente vai fazer uma reflexão de projeto de vida. Todos nós temos projetos de vida, não é verdade? Nada... Aí, então tá bom. Projeto de vida, todos nós temos, né? Não adianta dizer que não, que as coisas acontecem, tudo, mas a gente, nas nossas vidas, no nosso trabalho, enfim, a gente sempre é incentivado a ter um projeto de vida. Então, hoje a gente vai fazer uma reflexão juntos aqui. Quais são os nossos valores? Digam para mim, parem para pensar. Os nossos valores estão na nossa profissão? Liguei. Está ligado aqui o de lapela. Os nossos valores estão na nossa profissão? Os nossos valores estão nas coisas? As coisas à nossa volta? As coisas que adquirimos? Ou o nosso projeto, os nossos valores estão na nossa família? Vamos parar para pensar, cada um de nós. A verdade é que a gente vai fazer uma reflexão do nosso projeto, que a gente é materialista. Eu não estou falando aqui hoje, a gente não vai fazer uma reflexão sobre o material, especificamente o dinheiro, a projeção, enfim, mas sim as coisas materiais que a gente se prende. Então, é isso que a gente vai fazer essa reflexão hoje à noite. A verdade é que a gente se prende às coisas materiais porque a gente tem um estado íntimo que estabelece uma rotina mental na maioria das nossas mentes, né? A gente vai estudar para ser alguém, vai trabalhar para adquirir, a gente tem uma estrutura social que nos cobra, de muitas vezes, não é o que somos, e sim o que conquistamos e o que temos. Então isso fica na nossa mente, né, o tempo todo. Tem como base o sentimento de segurança. A gente se prende às coisas materiais porque elas não dão segurança, não é verdade? A gente estuda, cresce, se estrutura e dá uma sensação do ser que somos. Também nos prendemos às coisas materiais por uma questão de dependência e de medo. Nós temos aí, quem de nós não tem aí um viés possessivo das coisas, não é mesmo? Então, a gente se prende a tudo isso por uma questão de dependência e de medo. E por que também nos prendemos a coisas materiais? Porque, como está ali, adota sensações corporais como sendo a única realidade, ou seja, a nossa satisfação, né? A gente se prende nas coisas. Fui eu que fiz, fui eu que criei, enfim, tantas coisas. Então a gente se prende no materialismo por conta disso. Aqui vai uma reflexão de que o materialismo tem o interesse central em tornar a vida uma permanência e manter para sempre o elo com todas as criações objetivas que nos pertencem. Usado isso, né? Porque isso é muito verdade. Mas a gente sabe, dentro do espiritismo, que como a gente não fica para semente, não dura para sempre, a gente se prende por queremos dar uma permanência para nós, mas eu fiz aqui uma listagem que, na verdade, nós vivemos e nos movemos e construímos a nossa vida debaixo não das permanências. A verdade de que eu listei aqui várias coisas aonde estão colocadas como a lei da impermanência. Vamos ver o que a gente tem
aqui. A verdade é essa, a gente não fica, a gente vive a respeito e debaixo das coisas impermanentes na nossa vida. Maleabilidade, puxa vida, a gente aprende a conviver e ser e ter que ser maleável, não é verdade? Tantas coisas acontecem na vida, a gente acha que dentro dos nossos projetos tudo vai caminhar do jeito que a gente acha que projetou e vai acontecer. Nós somos seres diversos, né? Pensamentos, formação, enfim. E conviver com as pessoas é aprender a ser maleável, porque cada um tem um temperamento. Isso já não acontece na família da gente? A gente não cria os filhos, ou não somos filhos iguais. O pai é de uma maneira, a mãe é de outra, os filhos são de outra, enfim. A convivência, que a gente tanto diz dentro do Espiritismo, com as famílias completamente diferentes, não é? Então a gente tem que aprender a ser maleável, porque nem tudo vai acontecer da maneira que a gente pensa que pode acontecer. Uma outra lei é a incerteza. Como se prender nas coisas materiais se, na verdade, a gente não tem certeza de nada? A única certeza é justamente a de que a gente vai desencarnar, né? Então, conviver com as incertezas. Quantos de nós já não fizeram projetos, uma série de coisas que não deram certo? A gente vai trabalhar, cria aquela conquista, aquele espaço naquele lugar, cresce, é promovido, e por algum motivo que a gente não sabe por quê, vem a incerteza da gente ser desligado da empresa, né? A gente vive o tempo inteiro com essa outra lei, que é a incerteza, é o tempo todo. A gente pode e deve, né? Porque o tempo todo a gente fala, puxa vida, vamos fazer os nossos planos, os nossos projetos. E vem as incertezas. Então, essa é uma outra lei que a gente tem que saber lidar com ela. Relativização. Quando a gente é jovem, a gente dá valor a certas coisas. Depois a gente vai amadurecendo, vai dando valor às outras. Hoje, mais ainda, a gente aprende que, assim, o que era relativo ontem pode não ser amanhã ou nem hoje mesmo. Então, a gente, né? As outras leis são lá, maleáveis, as incertezas, relativização das coisas. Às vezes a gente se aborrece com uma palavra de alguém que fala alguma coisa para nós. Vamos relativizar alguma coisa que era muito importante. Por exemplo, quando a gente passa a ficar doente, não acontece isso? Tudo que eu dava valor num tempo passado, a partir do momento que uma depressão ou algum outro tipo de doença acontece, a gente é um sinal para dizer, puxa vida, tem alguma coisa aqui que está me pedindo para mudar de rota, né? Então, essa também é outra. Diversidade, puxa vida, é assim então, né? Somos pessoas, olha aqui, cheio, e se olharmos uns para os outros, todos os que estão à nossa volta, nós somos completamente diferentes, né? Temos aí, a gente vem para ouvir da doutrina, uma casa espírita, e tem isso em comum, mas somos seres completamente diferentes, com histórias diferentes. Então, diversidade, aprender que as coisas não são tão duras quanto a gente pensa. Então, diversidade é outra lei. Ecletismo, né? Eu procurei aqui o significado de ecletismo, que diz assim: método filosófico dos que não seguem sistema algum. A gente sempre falava, gente, pessoal que gosta de vestir roupas diferentes, né?
e falava, puxa vida, se veste, se porta de maneira eclética, diferente, porque é isso. Eu não sigo um sistema. Assim são as pessoas. Muitas vezes assim somos cada um de nós. Então, o ecletismo, né, é uma outra coisa que nos faz ter jogo de cintura. Plural. Cada vez mais nós somos pessoas plurais. Estava pensando nas famílias, né? Há um tempo atrás a gente falava que as famílias eram verticais. O pai, a mãe, os filhos, os avós, os tios. Então tinha uma estrutura. Hoje as famílias são horizontais. Casais que se casam novamente e trazem os seus filhos, os nossos filhos. Né? Famílias onde 2 homens, 2 mulheres, com filhos, enfim. Hoje a família é horizontal, não é vertical. Então tem um pluralismo e principalmente, né, na nossa convivência, seja na nossa convivência social, na nossa convivência de trabalho, é a mesma coisa. Né? Eu sempre acho até que é muito bom a gente conviver com pessoas completamente diferentes. Só aquela... Eu acho muito chato a gente parecer que convive em guetos, onde as pessoas pensam ou são parecidas. Eu acho que a grande sacada é a diferença que nos complementa. Né? Porque eu sempre digo que a gente tem convivências que nos completam. Muitas vezes até, quando a gente conhece alguém e usa aquela expressão assim, e parece que o santo não bateu, é porque os relacionamentos são reflexivos, não é não? Muitas vezes a gente não está gostando de alguma coisa no outro, mas que na verdade está cutucando a mim, tem alguma coisa em mim que talvez seja parecido e eu identifico num primeiro momento que, puxa, não está dando certo. Alteridade, as coisas não são assim, tem hora que as coisas estão dando tudo certo, está tudo beleza, estão planejando, está ali. E num pulo, num piscar de olhos, como a gente fala, as coisas mudam. A vida é feita das situações que se alternam na nossa vida. Que bom quando a gente pode ter uma história para contar, muitas vezes, que a gente traça o ponto A para o ponto B e a gente consegue diretamente chegar lá. Na verdade, a gente sabe que as nossas vidas não são assim, né? A gente tem altos e baixos e tem uma belíssima história, independente do que esteja ou do que tenha acontecido, tem uma belíssima história para contar, de pontos alterados, de altos e baixos e de experiências. Isso é muito bom. Desprendimento, né? A gente fala de materialismo e a gente se prende nas coisas, na casa, nas coisas materiais, no carro, enfim, nas roupas, nos relacionamentos, onde a gente sufoca as pessoas que a gente escolheu livremente para viver conosco, ou que a gente escolheu para que a gente viva com essas pessoas, né? Então, desprendimento é a todo momento, né? A gente não está com alguém, ninguém está nos obrigando a nada. Nós não somos donos de nada. Quando muito ainda temos que gerenciar nossa própria vida. Então, desprendimento é super importante a gente pensar nessa. Fraternidade, né? Aqui na casa, com o trabalho da escola, do MEI, atendimento fraterno, fraternidade o tempo inteiro, é uma das coisas que nos complementam. Sem fraternidade, nós não somos nada. Mas não é só deixar a porta aberta para no momento que a gente está precisando, receba esse amparo fraternal.
mas que a gente também possa ser fraternal com os outros. A vida, como a gente não leva nada e não fica preso a todas essas situações materiais, a situação é alternar a convivência, essa fraternidade. E ali a gente fala essa lei que é o amor, que foi Jesus que veio para nos libertar. O amor é o que nos liberta, é o que nos transforma. E ele também é uma lei da impermanência, porque a gente não ama eternamente. A gente ama alguém que em algum momento vai embora. Nos relacionamentos, a gente ama e pode ser que depois aquele amor acabe. E a gente tem que se preparar para outro. Quando a gente tem filhos, a gente ama cada um deles, e as pessoas da família, mas principalmente a gente ama de maneira também diferenciada. Então, essa é uma das leis que mais, a gente vê tantos casos de tantos relacionamentos, as pessoas discutindo, presas umas com as outras, causando problema um para o outro, quando na verdade o amor é para nos libertar. Então, o amor também faz parte de não ser permanente. Vamos aproveitar para amar e para abrir, para nos receber o máximo que a gente possa. Romper com os estreitos limites da visão materialista. Eu coloquei uma coisa aqui para a gente lembrar, que é o seguinte: a volta do ser à vida corporal tem por objetivo o seu melhoramento. Compreender que somos um binômio, corpo e alma, que tem destino, que a vida na Terra é um aprendizado. Me lembrei de algumas coisas que é assim, lembrando nesse binômio de corpo e alma, você não é daqui, você está aqui. Você não veio para ficar, você veio para aprender. Você veio para amar. Você não veio para acumular. Você veio para compartilhar. Então é importante a gente lembrar sempre que a gente vive essa relação de corpo e alma. Como é que a gente faz, para superar isso? Então aqui diz assim: a superação da rotina materialista exige esforço, mas também metas, ideias, comprometimento. Eu me lembrei, e daí lá, a melhora espiritual não pode residir em prática religiosa ou momento de estudo e de oração. Para a gente superar, eu me lembro que tem uma coisa muito interessante, que antes eu falava que era missão e propósito na vida. E aí, quando eu falava em missão, a gente tem uma tendência de achar que missão é só para alguém que tem projeção, que é importante, que é influenciador, que está na mídia, enfim. Não. E eu parei para pensar que, na verdade, é assim, tem duas coisas importantes para a gente parar para pensar e sair fora das coisas, dos projetos materialistas. A gente sai dessa quando a gente descobre essas duas coisas. Qual é o sentido que nós temos na nossa vida? Que descobrindo qual é o sentido, eu vou me colocar numa posição de descobrir o meu propósito. Pode ter certeza que cada um de nós, dentro da nossa esfera de vida, de atuação,
somos regidos por isso, por descobrir. Às vezes a gente passa uma vida inteira e desencarna e foi descobrir só depois. Não interessa. A gente tem a oportunidade de ir e voltar, e a beleza de não se lembrar do que se passou, a gente está sempre aprendendo, sempre evoluindo. Mas no momento onde a gente está, eu acho que tem coisas que nos dão sentido, que é isso. Tua vida te dá sentido? O que te dá sentido na vida? E mais, para pensar qual é o seu propósito, porque cada um de nós tem um propósito. Ele não precisa ser grande, ele não precisa ser magnífico, mas paremos para pensar que a gente tem sim um propósito. E aí assim, destruímos o empenho em amar quando nos reduzimos aos bens materiais. É verdade, a gente fica preso às coisas, às pessoas, às situações, a gente perde a oportunidade de amar, e que também não precisa ser um projeto. Amar desde o pequeno até as coisas maiores. O cultivo da paixão ao adiantamento espiritual é a solução. Ou seja, projeto materialista, a gente só termina com ele quando a gente descobre o que está aqui. Eu preciso buscar um adiantamento espiritual, porque é isso que vai me levar para um patamar diferente. E a hora que chegar a minha vez, eu vou ter a sensação que eu caminhei. E isso é muito importante, porque assim, na verdade a gente sabe essa coisa que é muito simples e todos nós sabemos. O quanto em termos materiais eu adquiri, eu vou levar? Não vou levar, né? Eu vou levar o que eu aprendi, o que eu consegui melhorar nessa caminhada. Então está aqui, adiantamento espiritual é super importante. A verdade é, nós somos peregrinos, não é só peregrinos de Santiago de Compostela, nossa vida é uma peregrinação. Não estamos aqui para perpetuar absolutamente nada. Eu coloquei aqui uma frase que eu gosto muito, num pedaço de uma das cartas de Paulo aos Hebreus, em que, se a gente para pensar, eu sempre incentivo que quem tiver a oportunidade, leia o Evangelho de Jesus, leia as cartas de Paulo. Paulo fez um grande trabalho evangelizador, não conhece Jesus, e quando você lê alguma coisa a respeito das cartas que ele escreveu, você fala, caramba, esse cara está falando para mim agora, 2000 anos depois. E aqui tem uma prova disso. Eu pensei em um pedaço de Paulo, quando ele escreve para os Hebreus, no capítulo 13, o versículo 14, onde lá para trás, então, com menos informação do que nós temos hoje, ele já dizia a todo mundo, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Olha que coisa, maravilhosa, de fazer com que as pessoas entendessem que assim, não se prenda a nada. E eu pensei mais 2 versículos, quando ele abre a carta aos Hebreus, ele diz, permaneça o amor fraternal. Olha só, a fraternidade e o amor, 2 leis da impermanência que a gente falou lá, No versículo 5 ele fala lá, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Está aqui falando também que é o seguinte, a gente tem que ter fé nas coisas, não nos prendermos no material, e para não se sentir, porque a gente sabe que ele deixou uma mensagem de não nos deixar e não desamparar, independente da grande dificuldade que estejamos passando agora. Uma das coisas aí é fé, porque fé é um negócio que a gente não pega,
né? Não tem como comprar, não tem como passar para o outro. É uma coisa muito individual, muito espiritual. Acreditar, na verdade, que as coisas podem melhorar e nos desprendermos do materialismo. Por fim, eu coloquei uma coisa aqui que é sobre o Evangelho no Lar. Que bom ouvir que aqui tem essa oportunidade de fazer o Evangelho online, de ter esse incentivo. Isso é muito interessante. Cláudia, mas e por que você colocou o Evangelho no Lar? Porque uma das coisas para nos ligarmos à espiritualidade é prece e vibrações, para que a gente mude o padrão vibratório das nossas casas, consequentemente, dentro da nossa mente e que nos liga à nossa alma. Então é super importante a gente fazer uma reflexão de fazer o Evangelho no lar, de fazer uma prece. E aqui a gente coloca, o Rui até me deu, na verdade ele tem aqui toda uma... Ele falou que tem Evangelho no Lar, que vocês podem adquirir aqui, e aqui tem toda uma orientação que é a mesma que está aqui, que a gente coloca esses 5 passos. Mas o intuito, principalmente, não foi ler e falar, olha, Evangelho no Lar, porque de repente muitos de vocês têm a oportunidade de fazer e fazem o Evangelho no Lar constantemente. Mas é para fazer uma reflexão de que, desses 5 pontos, o que a gente traz quando a gente se abre para fazer o Evangelho no Lar. Então vamos ler junto lá. Ó. Primeiro, item 1, escolher um dia na semana, fixando horário para reunião com as pessoas da família. Sabe o que isso nos remete? Disciplina. Data, horário, compromisso. As coisas que temos que mudar, elas não acontecem no caos, não é verdade? Tem uma lei do universo, nada acontece no caos. Então, um item importante, disciplina, compromisso, para nos modificarmos. Item 2, abrir a reunião com uma prece. Puxa, essa é simples, né? Qualquer prece. Se a gente tem o hábito de Ave Maria, Pai Nosso, não interessa. Uma conversa é uma prece. Então é importante a gente fazer uma prece, né? O padrão vibratório muda. Fazer a leitura de um breve trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Não precisa ser especificamente o Evangelho, se não quiser. Eu mesma tenho o hábito de fazer com o Evangelho de Jesus. Eu vejo o jornalista André Trigueiro, no canal que ele tem no Instagram e no YouTube, ele lê uma coisa que me lembra quando eu era menina, num colégio de freira que eu estudei, a gente ganhava aquele livrinho do Pastorinho. O André Trigueiro, ele faz o Papo das 9, no canal no YouTube, no Instagram, no domingo, e ele lê aquele livrinho, Momentos de Sabedoria, não é mesmo? Que fala ali, e ele até escreveu um livro e agora tem lançado com as mensagens todas que foram lidas. Então, façamos uma leitura do que for. Gosta da codificação de Kardec? Leia. O Evangelho de Jesus também. O livro do Pastorinho, tem tanta, dentro do movimento espírita, a gente tem tanta leitura edificante, né? Então, acho que é uma outra coisa maravilhosa de se fazer. A seguir, rogar a Jesus em favor do lar, onde estão sendo feito o Evangelho para as pessoas presentes, seus familiares e amigos. Aqui é super importante porque esse item significa intercessão. A gente não precisa e não deve pedir só para nós, e não que não peça para nós, peçamos sim, porque a gente tem, principalmente quando a gente está passando alguma coisa, a gente tem que saber pedir socorro. Mas é um momento de intercessão onde a gente faz o pedido não só para nós, não só para a nossa família, mas também por outros e outras pessoas que não necessariamente eu conheço. Então,
esse posicionamento de interceder, né? A gente fica achando que é só quem trabalha dentro da seara espírita ou quem tem algum tipo de mediunidade que está ali para fazer orações, os passes, enfim. Intercessão é um negócio que está à disposição para cada um de nós. Nós temos o poder, né? A prece, uma vibração, ela muda tanto para dentro de nós quanto para os outros e principalmente aquele que eu nem conheço. E por último, está lá, encerrar com prece de agradecimento. Isso quer dizer gratidão. Agradecer. Não interessa o momento que eu estou vivendo, está um caos, a minha vida virou do avesso. Gratidão sempre. Manter as mágoas, a tristeza pelas coisas que acontecem conosco, eu sempre digo que é como se fosse aquela bola medieval que a gente vê preso no tornozelo. Gratidão por tudo. Então, só para lembrar, para nos afastarmos de um projeto de vida materialista, de que essa oportunidade de fazer o Evangelho no lar é disciplina, prece, leitura edificante, intercessão, gratidão. É isso que a gente tinha para falar hoje à noite. Muito obrigada a todos. Obrigada.